Viva Voz, com Vera Magalhães. Vera Magalhães, boa noite, tudo bem? Oi, Carol, boa noite para você, para o Fernando, para quem nos Boa ouve e noite. nos assiste. Vera, a gente começa essa edição do Viva Voz falando sobre a pesquisa Genial Quest, que saiu hoje, mostrando dados de aprovação e desaprovação em relação ao presidente Lula e ao governo. Lula vinha aí numa espécie de lua de mel, né, nas últimas pesquisas, com uma melhora na taxa de aprovação. Agora o cenário é de estabilidade, mas a desaprovação oscilou um pouquinho para cima, sobretudo, segundo os dados da pesquisa, por causa da pauta da segurança pública, né, Igor Cardim? Conta pra gente. Pois é, Carol, essa mega operação no Rio interrompeu a recuperação da popularidade do presidente Lula, que vinha sendo registrada desde o mês de maio. Isso é o que diz a pesquisa, né, Genial Quest. A desaprovação do presidente oscilou 1 ponto percentual para cima, chegou a 50%, e a aprovação recuou na mesma proporção, caiu para 47%, e a diferença, que era de 1 ponto em outubro, subiu para 3 pontos este mês. O freio na melhora da avaliação do presidente está ligado diretamente a essa ação, essa mega operação do governo do Rio contra o Comando Vermelho, realizada no dia 28 de outubro, que trouxe ao tema, né, ao centro do debate, a política pública, a segurança pública. A operação é aprovada por 67% dos entrevistados na pesquisa, o mesmo índice daqueles que avaliam que não houve exagero na força empregada na operação, contra 29% que pensam o contrário. O crescimento da violência se tornou a maior preocupação dos brasileiros neste período. Entre outubro e novembro, essa preocupação medida pela pesquisa subiu de 30% para 38%. 81% discordam das declarações de Lula de que traficantes sejam vítimas de usuários e, na opinião de 51%, a fala dele reflete uma opinião sincera e não um mal entendido. Enquanto para Lula, o efeito da mega operação foi negativo, para o governador do Rio foi bastante positivo. Cláudio Castro é o governador mais bem avaliado no combate à violência. E apesar de 67% dos entrevistados apoiarem a mega operação policial, 55% deles não querem uma ação igual em seus estados. A rejeição é maior no Sudeste, 58%, e em municípios com 20 a 50 mil habitantes, 63%, mas acaba sendo maioria em todas as regiões do país. A pesquisa foi realizada entre os dias 6 e 9 de novembro. Foram 2.004 entrevistas presenciais com brasileiros de 16 anos ou mais. A margem de erro estimada é de 2 pontos percentuais. Carol. Obrigada, Igor. E é interessante, né, Vera, como essa questão atinge em cheio aquele leitor que é considerado independente, né? Porque tem os dois lados, o lado mais à esquerda e o lado mais à direita, em que a avaliação do governo não oscila tanto, mas se você pega nos independentes, a distância entre a desaprovação e a aprovação passou de 2 para 9 pontos. Agora são 52% que desaprovam e 43% os que aprovam. Exato, é um fator que tem possibilidade de mudar o jogo, de mudar a eleição. É uma coisa que diz respeito à vida de todo mundo, de todas as classes sociais, implica de maneiras diferentes, quem é de classes sociais diferentes, quem é de regiões do país díspares, mas, de alguma maneira, impacta todo mundo. E o governo está sentindo isso, já sabia que viria isso. Já imaginava, talvez não tão imediatamente, talvez não nessa magnitude que a gente está vendo, né, a ponto de afetar justamente o eleitor que o Lula precisa atingir, que é o eleitor que não é nem lulista fanático, porque esse ele já tem, e nem bolsonarista. Então, é o eleitor ali da chamada Frente Ampla, o eleitor do empreendedor individual, é um mix ali de pessoas que ainda não estão fidelizadas a nenhum dos lados da polarização política e
que são pessoas que estão demonstrando que têm uma compreensão sobre política de segurança pública mais próxima, mais parecida com o que a direita preconiza, com o que a direita prega. Tanto é que a mesma pesquisa Quest trouxe números muito bons para o governador Cláudio Castro, que era alguém que até ontem estava morto politicamente, era considerado ali inviável para se candidatar ao Senado, por exemplo, dado o desgaste que ele tinha, e que agora simplesmente sai dessa pesquisa como aquele que é considerado o governador do país com a melhor política de segurança pública. Então, é até meio irracional a maneira como as pessoas avaliam esse assunto. É muito ligado à emoção, é muito visceral, é muito pautada ali por aquele instinto mais primitivo, mais primário de autopreservação, de realmente entender que a situação atingiu um grau muito grave e que é preciso fazer alguma coisa. Então, isso está presente, eu acho, na maneira como esses números vieram.